Deixa. Daqui a pouco vai começar o pessoal chegando aí. Os preparativos aqui para essa escola dominical. Esse dia de domingo, hoje 5 de abril de 2020, em pleno recluso, né, por causa do coronavírus, o Covid-19. Vamos lá. Chegando alguém aí? Ainda não? Vamos aguardar. Quando tiver um povo aí, você me avisa. Vou compartilhar aqui de uma vez. Mas fica parado, achei uma pessoa. Chegando gente aí? Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Vamos lá, daqui a pouquinho, esperando o pessoal se reunir aí para nós começarmos aqui o nosso momento com Deus. Hoje, um domingo de jejum e de oração. Fazemos isso pela graça e pela misericórdia de Deus, entendendo que é um propósito do Senhor em todas as coisas. Então, você que já entrou aí, vá aí no cantinho do seu celular, perto do vídeo, tem uma teclinha que é compartilhar. Você pode copiar o link e mandar pelo seu WhatsApp para os seus amigos. E quando você clica em compartilhar, ele vai te pedir para ser na sua página ou no seu story. E aí você pode escolher compartilhar o vídeo dessa transmissão de hoje, tá bem? Então faça isso agora, estou fazendo isso aqui no meu. Compartilhar na minha página. Estou compartilhando agora. Você deve fazer o mesmo, tá bom? Aqui. Publiquei. E é isso, você deve fazer o mesmo. Nós vamos ter esse momento aqui de louvor, nós vamos cantar algumas músicas, porque hoje nós estamos sendo convocados pelo nosso presbitério, pelo conselho da nossa igreja, e houve, antes mesmo de ouvirmos isso na rede social, na televisão, o presidente da República fazendo um pedido aos evangélicos, aos cristãos, que separassem esse dia para o jejum. Nós não estamos aqui levantando bandeira de nenhum posicionamento político. Nós estamos fazendo aquilo que Deus já havia colocado no nosso coração mais de 15 dias antes do pronunciamento da presidência da República. Então eu vejo isso como um direcionamento de Deus para a nossa vida como igreja. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, segundo Crônicas 7, 14 e 15, e que você lesse aí na sua casa como sendo sua primeira leitura no dia de hoje. E se você já fez outra leitura, que essa seja a leitura desse dia para você. Você leia esse texto, nós vamos falar um pouquinho desse texto depois. Eu queria que você reservasse um tempo para oração. Eu quero orar com você antes de nós começarmos a cantar, tá bom? Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Pai, nesta manhã nós nos colocamos aqui diante do Senhor, reconhecendo a Deus que nós somos pó, fracos, pequenos, mas somos alvos do Teu amor e isso nos faz, ó Deus, excelentes por Cristo Jesus, que nos proporcionou fazer parte do Teu povo, da família do céu. Por isso, Pai, nós podemos nos humilhar aqui diante do Senhor nesta manhã, reservar esse dia de hoje para um tempo de oração e de jejum, em clamor da nossa pátria. Deus, livra o nosso país desta praga. Deus, afasta, ó Deus, as possibilidades de um contágio geral.
como nós temos visto em outros países já na América do Sul, na América Latina. Nós temos visto que esse vírus tem feito grande destruição em outros lugares do mundo. Nós não somos melhores do que ninguém, nem melhores daqueles que já estão sofrendo, mas nós queremos clamar e levantar aqui um clamor nesse dia em favor do nosso Brasil. Olha para nós com misericórdia, Senhor. Dá entendimento para o teu povo, que não é tempo de discutirmos política, posicionamentos teológicos, é tempo de nós nos unirmos diante daquilo que nos une, que é maior do que as diferenças que nos separam. É tempo de nos unirmos em fé, em amor, em comunhão, para buscarmos a solução, a única solução que pode resolver essa questão da pandemia e da epidemia que chega no nosso país, que chega no nosso estado, que chegou na nossa cidade. Tem misericórdia de nós. Tua palavra nos diz que se nós nos humilharmos diante do Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor iria ouvir a nossa oração, o Senhor ia sarar a nossa terra. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das nossas vidas, e que cada cristão, que cada um dos irmãos que estão conosco já nesta manhã, aqueles que depois vão ver esse vídeo em offline, que o Senhor desperte cada um para se prostrar diante do Senhor e reconhecer a soberania e o controle do Senhor sobre todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Alegra o nosso dia com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos e nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos dê sabedoria, e que a nossa palavra nas redes sociais seja a palavra que possa edificar a vida de alguém. Em nome de Jesus eu oro e peço a tua bênção sobre nós. Amém. Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor. Bom dia. Vou pedir você que está nos ouvindo aí na live, que nos informe se o som hoje está melhor, se você consegue nos escutar com mais qualidade. Vai falando para a gente aí nos comentários. Nós estamos tentando fazer da melhor maneira para chegar até você, para que você possa cantar ao Senhor junto conosco. Então vamos fazer isso? Vamos cantar um novo cântico ao Senhor, assim como diz no Salmo de número 98. Cantem ao Senhor uma nova canção, porque Ele fez coisas maravilhosas. Com a sua mão direita e o seu braço forte, Ele conquistou a vitória. O Senhor anunciou ao mundo a sua salvação, mostrou abertamente às nações a sua justiça, foi fiel às suas promessas e mostrou novamente o seu grande amor ao povo de Israel, e todos os povos viram a vitória do nosso Deus. Nós vimos aqui uma realização do Senhor ao povo de Israel, mas hoje nós clamamos ao Senhor para que 2 Crônicas 7,14 se cumpra no nosso país. Nós recebemos uma orientação da autoridade legal da nossa igreja, mas também recebemos uma orientação da autoridade maior do nosso país, que o povo se prostrasse em jejum diante do Senhor. E quando Esther fez isso, a rainha Esther fez isso, o Senhor deu favor ao povo. E nós queremos que o Senhor também vai ministrar o seu favor diante de nós. E Ele será fiel à sua promessa.
Senhor Jesus. Poder louvar o Senhor nesse tempo. Você que tem aí, você fica comigo, você e o João ainda. Você é o João ainda. Lembra? Vamos lá. É ao vivo, gente. Aqui não tem corte não, né, Alex? Você deve ter recebendo aí na sua casa. Você que faz parte da linha de transmissão, já te expliquei como que isso acontece. Você precisa salvar o meu número na sua agenda e eu preciso então que você tenha aí no seu WhatsApp o número pessoal do pastor. Aí esse número pessoal, espera um pouquinho, gente, estamos com um problema técnico aqui, lá atrás. Isso. Joia. E o meu número pessoal precisa estar salvo na sua agenda do telefone e você tem que me passar o seu número. Então, se você quer fazer parte da linha de transmissão, você pega um boletim aí seu, ou a agenda nossa de telefone, ali tem o meu número e esse número você manda um oi para mim. Oi, pastor, me adiciona na linha de transmissão. E eu passo para você as informações da igreja, os acontecimentos, algumas sugestões de devocional. Tudo isso acontece durante a semana. Nós estamos fazendo uma meditação no livro do Evangelho de João. Então, todos os dias eu mando um cartazinho bonitinho, preparado, com um versículo de cada capítulo. Hoje vocês vão receber do capítulo 6 de João. Então, a gente vai caminhando assim, mandando isso. E eu mando junto, nós estamos fazendo aqui uma devocional que antecedia 14 dias antes da Páscoa. Então, nós estamos enviando para vocês, enviamos ontem e vamos enviar hoje, até o meio-dia, esta devocional para você, fazer a leitura bíblica, o seu propósito de oração. E aproveitando que hoje é um dia em que todos os evangélicos, é uma convocação geral, as igrejas estão entrando neste propósito. E aí você pergunta para mim, pastor, como é que vai ser isso? Esse propósito do jejum, como é que nós vamos fazer? Fica ligadinho aí, que na palavra que nós vamos trazer hoje, nós vamos dar uma introdução sobre isso. Mas o que eu queria é que hoje a gente cantasse o hino que você tem recebido aí, junto com a devocional, um arquivozinho de áudio, para você cantar com o irmão da igreja que está tocando e cantando para te ajudar na sua devocional, para que você não fique sem um acompanhamento musical. Então, nós temos contato com a colaboração dos nossos músicos aqui da igreja, que tem nos abençoado, tem nos ajudado. Eles gravam em casa, mandam para mim, para que você pudesse receber aí na sua devocional. Eu queria que você abrisse o seu inário para a gente cantar junto hoje um hino, Petição pela Pátria, número 379. Nós que estamos hoje em oração, em jejum, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia do Brasil. Eu queria que você, junto comigo, cantasse aí Petição pela Pátria, número 379. Aí você pergunta assim, todos vão cantar? Todos que souberem a letra, os irmãos estão na música, estão tocando, talvez eles não tenham como cantar junto com a gente, mas você na sua casa, adore o Senhor. Vamos fazer desse hino a nossa oração nesta manhã, em favor do nosso Brasil. Você pode orar esse hino depois, abrir a Bíblia e falar, Senhor, misericórdia, ganha o Brasil para Cristo, me usa como instrumento. Eu peço ao Senhor pela essa pátria que eu amo. E assim a gente vai olhando para esse hino e ver que ele de fato é uma oração. Então nós vamos cantar juntos, petição pela pátria. Vamos adorar o Senhor. Vamos lá?
Estamos todos na mesma situação, ricos e pobres, cristãos, ateus, aqueles que ignoram a existência de um Deus vivo e verdadeiro, brancos, mulatos, negros, índios, estrangeiros, europeus, orientais, o mundo inteiro. Estamos todos na mesma situação. Por isso, Pai, o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a única fonte de esperança que nunca vai falhar. Nós podemos acreditar que a medicina vai encontrar uma resposta, mas a cura só virá se o Senhor quiser. Ó Deus, que nesse tempo, nesses dias, que conforme os dias vão passando, parece que a dor vai aumentando, eu clamo aqui ao Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu favor. Ó Deus, toca na nossa nação, toca no Teu povo, desperta a igreja, que acenda a luz no coração de cada cristão que vive nesta terra, nesse país. Como diz a Tua palavra, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. É hora da igreja resplandecer a luz de Cristo. Não é hora de degladiarmos uns com os outros nas redes sociais. Não é hora da gente levantar a espada de defesa de posicionamentos políticos, teológicos. Que o povo entenda que é hora de se humilhar. É a hora do clamor. Que a gente entenda que esse momento só o Senhor pode trazer a resposta e solução. E eu clamo aqui nesta hora, Deus. Eu rogo ao Senhor, assim como nós acabamos de cantar, que a igreja entenda que ela já tem uma resposta. O Senhor está colocando a casa em ordem. O Senhor está estreitando os dias. Tem muita gente que não entendeu isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós almejamos o dia do reencontro, de nos encontrarmos no culto, de celebrarmos, mas a que preço será isso, Senhor? Nós não sabemos. Nós não sabemos se os nossos aqui serão alvejados por esse vírus, mas uma coisa nós sabemos: Tu hás de resplandecer o Teu favor e a Tua glória sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o mundo, sobre as pessoas, porque todas as coisas estão dentro das Tuas mãos e vai trazer glória para o Senhor de alguma forma. Eu creio nisso. Eu peço a Tua bênção sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Nos faça entender esse privilégio de nos consagrarmos ao Senhor nesse dia. Derrama do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você
Tire uma refeição, escolha uma, ou o seu almoço, o seu jantar. Pastor, eu não posso ficar sem comer, porque eu tenho problema com o açúcar. Tá bom, escolha um período, 3 horas, não menos que isso, não menos que isso. Porque quando você viaja de ônibus, o ônibus ele não para de 3 em 3 horas. Às vezes a primeira parada vai levar 4 horas para poder parar. Você fica 4 horas sem comer. Você pode beber água, sem problema nenhum. Mas retire algo da sua alimentação hoje. Retire uma alimentação, uma refeição. Seja ela o almoço, o café da tarde ou o jantar. Faça pelo menos 3 horas de jejum. É o nosso pedido hoje, é a nossa orientação pastoral para você nesse dia de hoje. Tá bem? Então Deus te abençoe. Nós vamos ler a palavra. Irmãos queridos, obrigado, viu? Hoje à noite, com a graça de Deus, estamos juntos, né? Ótimo, bênção pura. Quero reforçar aqui a ideia, viu, irmãos? Estamos aqui voluntariamente, viu? Não são pressionados, não. Só perguntei agora por uma questão de querer saber o que vai ser hoje à noite, né? Mas é isso. Se você perguntar para mim assim, eu vou chegar mais perto, a aldeia dessa. Fica muito perto. Se você perguntar para mim assim, ficou bom? Pastor, como que vai ser o jejum? O que nós precisamos fazer? Nos ensina, nos oriente aqui. O que nós precisamos fazer nesse tempo do jejum? Bom, o que a gente precisa fazer é separar um tempo para Deus. O jejum ele só tem validade quando ele é feito da maneira correta. Ele não pode ser feito da maneira que a gente quer. Ele precisa ser feito da forma como Deus estabeleceu. E se nós olharmos nas Escrituras, nós vamos encontrar algumas orientações bíblicas sobre o jejum. Nós fizemos um estudo aqui na nossa igreja, no mês de novembro e terminamos, me parece que em dezembro. E nós falamos sobre jejum, sobre 3 coisas, 3 situações que a Bíblia envolve a minha vida e a sua vida como cristãos. E nós falamos sobre jejum, falamos sobre voto e falamos sobre algo que a gente ouve por aí, sobre propósito. Mas tudo isso dentro de uma perspectiva bíblica. E nós estabelecemos aqui alguns estudos sobre o jejum. Eu quero nessa manhã, são 5 para as 10, vamos ver quanto tempo a gente consegue fazer aqui para não atrasar aí suas atividades normais na sua casa. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão do jejum. Como é que é jejum? Tem muito cristão que nunca jejuou na vida, nunca jejuou. Já ficou sem comer, mas não fez jejum. Porque ficar sem comer, a gente fica para fazer exame de sangue. Ficar sem comer, a gente fica quando a gente vai fazer uma cirurgia, não é verdade? Você vai fazer uma extração aí de dente, dependendo do profissional que te atende, o dentista vai dizer assim: olha, por favor, não venha de estômago cheio, você vai precisar tomar algumas anestesias. Então tudo isso a gente cumpre, mas isso não é jejum. Jejum tem a ver com algo espiritual. Jejum tem a ver com no nosso relacionamento com Deus. Não é algo que é simplesmente deixar de comer. Isso não é jejum, isso é dieta. Você fica sem comer para poder emagrecer. E acredito que depois dessa quarentena que nós estamos passando, nós vamos precisar fazer uma dieta aí para poder entrar depois nas roupas, né?
assim, eu já engordei uns 3 quilos aí ou mais depois dessa clausura. Por quê? Primeiro que a academia não está funcionando. Você não pode correr na rua. E outra, eu estou com o joelho, não está bom para correr também. Não tem como fazer exercício em casa. Fecha a boca em casa. Se você descobrir o segredo de fechar a boca em casa, você me avisa. Manda um zap para mim, pastor, é assim que fecha a boca em casa, tá? Porque eu ainda não consegui não. Tá? A Cris está lá fazendo as guloseimas dela e não tem... E faz bolo, e faz broa, e faz sobremesa, e salada de fruta, coisa boa, salada de fruta é coisa boa, mas aí a minha salada de fruta, eu jogo em cima dela um creme de leite e um leite condensado. Como é que eu não vou engordar com um negócio desse? Não é verdade? Então, é difícil. Ela precisa ficar um tempo depois sem comer, fazendo dieta, não é jejum. Então, eu quero falar com você nessa manhã sobre essa questão, porque hoje é um dia nacional, é um dia que as igrejas brasileiras, elas receberam uma orientação de uma liderança, que é a sua liderança política. Foi debate na internet, gente falando que está errado, que o Estado não pode intervir na igreja. Concordo plenamente, o Estado é laico. Ele não pode assumir uma postura de querer governar a igreja. Já foi esse tempo na história. Mas quem disse que isso foi uma ordem? Eu quero aqui apenas para te lembrar que o presidente da República não deu ordem para as igrejas. Quando o Estado está governando a igreja, ele decreta. Estou decretando que se faça isso. Não foi um decreto, foi um pedido. Ele pediu. Ele conclamou os evangélicos e aqueles que creem que nesse dia reservasse para o jejum e a oração. Irmãos, eu não tenho dificuldade com isso. Primeiro, porque antes da presidência da República falar, nós já havíamos falado aqui na igreja. Louvado seja Deus por isso. Então, você hoje reserva esse tempo para o jejum, porque muitos irmãos nossos de outras denominações, muitas igrejas estão comprometidas com esse dia de hoje, de reservar um espaço, um tempo para orar, para clamar, para colocar o joelho no chão, para orar ao Senhor e pedir ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país. O texto que você leu na sua casa, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, o texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o que? Sararei a sua terra. Verso 15: estarão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esse texto, ele não está sendo aplicado fora de contexto, não. Deixa eu te explicar. Esse texto é quando Salomão estava construindo, terminando de construir o templo. Salomão já havia feito todas as orientações que o próprio Deus havia dado a seu pai Davi. E Salomão pega aquele projeto e constrói o templo. Quando ele constrói o templo, ele vai e fala ao Senhor: Senhor, dedicamos o Senhor aqui, este lugar, para que o Senhor habite neste lugar, para que o Senhor abençoe o teu povo neste lugar. E aí Salomão fala: e quando vierem as catástrofes, e o próprio Deus começa a interagir com a conversa de Salomão e fala assim: olha, quando o povo vier me buscar, quando houver pestes, guerras, inimigos, fala com o povo para vir, para se arrepender dos seus pecados e vir aqui e me buscar. Por isso que para aquele povo, Jerusalém, mesmo depois, lembra da questão do cativeiro, que foram 70 anos na Babilônia, qual era o desejo do povo? Voltar para onde? Para Jerusalém. Por quê? É porque em Jerusalém que estava o templo. Por quê? Porque eles entendiam que era no templo que se adorava. Lembra de Jesus com a mulher samaritana?
quando Jesus vai dialogar com ela, e ela fala assim: mas aonde que eu vou buscar? A ideia daquela mulher era que o lugar de buscar era no templo, era em Jerusalém. Então preste atenção, meu amado. Esse contexto ali era que o Senhor estava dizendo que quando o povo se arrepende, quando o povo volta atrás, Ele é um Deus que age em favor do povo. E o jejum era uma forma de se humilhar diante do Senhor. Jejum, estabelecendo para você aqui, é a abstinência total ou parcial de alimento por um período específico e por um propósito definido. Então, por exemplo, você pode, como eu disse aqui, pastor, eu já quebrei hoje o jejum, eu tomei café da manhã, não tem problema, retire uma refeição, se abstenha de uma refeição. Você é dona de casa? Se eu for fazer jejum, então ninguém come na casa, porque eu que vou ter que cozinhar. É dia normal, você vai continuar fazendo suas atividades, você vai cozinhar, você vai lavar as vasilhas, você vai talvez se envolver numa outra atividade da casa, enfim, mas você vai se abster da alimentação para que você reserve aquele tempo para o Senhor. Eu aprendi com um pastor, e ele me disse o seguinte, que na hora que ele está fazendo o jejum, e tem as pessoas da casa vão almoçar, ele não sai desesperado correndo para a rua para não sentir o cheiro de comida. Ele fica em casa, ele só não se assenta na mesa. Ele fica em casa, ele explica, olha, a família fala para a esposa que está jejuando, que não vai se alimentar então, e ele sai para um local, e ali ele vai ler a Bíblia, ele vai orar, e ele vai se colocar diante de Deus por um tempo de oração. E é um tempo de oração, não é uma oração relâmpago, não, é um tempo de oração. Eu vou orar rapidinho porque eu quero assistir um programa na televisão. Não, é um tempo com Deus. Você vai reservar esse tempo. Esse tempo não é para que você entenda e reconheça a necessidade de atrair o olhar de Deus para você. Isso é algo que você está fazendo como um sacrifício ao Senhor. Não você está falando, Senhor, a comida ela é menos importante, o Senhor é mais importante do que o meu estômago. E olha, irmãos, travar esse sentimento de comer é algo que a gente precisa dominar mesmo. Isso tudo pode nos consumir, né? O nosso alimento verdadeiro é a palavra do Senhor. Jesus, ele diz que o alimento era o Pai que o dava. Então, a gente precisa aprender a se alimentar das Escrituras. E eu quero trazer aqui um testemunho pessoal daquilo que eu já vivi. O tempo em que eu separava para jejuar, para orar, nos meus acordos com Deus, naquilo que eu tenho feito diante do Senhor, pode ter absoluta certeza que você não sentirá fome desesperada. Eu não estou dizendo para você assim, então é fácil, eu posso fazer jejum que eu não vou sentir fome. Não, você está militando contra a carne, meu querido. E a carne vai de alguma forma te tentar. Você acha que no período que eu estou fazendo o jejum eu não tenho vontade de comer? Eu tenho vontade de comer, mas quando vem aquela vontade de comer, eu digo no meu coração, na minha mente, e às vezes eu verbalizo isso para o meu ouvido entender, e para que as hostes espirituais que cercam e tentam em todo tempo nos tentar, elas saibam que eu estou fazendo aquilo em amor ao meu Deus. Eu chego a verbalizar e dizer assim, você quer comer? Eu nego a você, minha carne, o que você pede, para que o meu espírito receba mais do que a carne. E então aí eu vou para o meu tempo de oração, para o meu tempo de leitura bíblica, e me coloco diante do Senhor, e busco nele, e naquela hora, aquele desejo da comida, ele some. Faça o teste, experimente isso diante do Senhor. Não é canônico, é uma experiência. Você pode ter isso na sua casa. Muitos cristãos hoje desconhecem a necessidade de jejuar. Muitos acreditam que jejum é só em tempo de calamidade. Não, jejum deve fazer parte da sua história como cristão. Você deve jejuar.
eu sugeri aqui nos nossos tempos de estudo, pelo menos uma vez por mês você precisa tirar um dia para você jejuar. Pelo menos uma vez, um dia, pastor, é 24 horas, não, um dia da semana, um dia do mês. Fala assim, esse dia eu vou tirar para me consagrar ao Senhor. Você vai crescer espiritualmente, porque uma dos retornos do jejum, é o nosso crescimento espiritual. É quando nós nos fortalecemos espiritualmente, nós somos mais fortes. Lembra da palavra de Jesus para os seus discípulos? Eles foram expulsar um demônio e voltaram de lá entristecidos, porque aqueles demônios zombaram deles, caçoaram deles e fizeram mal, e eles voltam para lá horrorizados, e Jesus olha para eles e diz assim, preste atenção, existem castas, situações em que só será expulso quando houver tempo de consagração. E Jesus então menciona o que? Jejum e oração. Aí você fala assim, pastor, mas jejum e oração não é para eu estreitar minha intimidade com Deus? Não é para ter um relacionamento melhor com Ele? Sim, mas quando você tem um relacionamento melhor com Deus, quando você está estreitado no seu interagir com Ele, as hostes espirituais sujeitam-se a Cristo através de você, e as suas orações são respondidas. Então o jejum de hoje, que nós estamos clamando ao Senhor em favor do nosso país, a primeira coisa que vai acontecer é o seu relacionamento com Deus, porque quando você fala assim, eu vou jejuar, você está dizendo assim, eu quero mais intimidade com Deus, eu quero me relacionar melhor com o meu Senhor. E aí você já está estabelecendo este relacionamento mais íntimo. E aí depois você vai dizer, eu estou em jejum ao Senhor. E aí você vai orar. E o Pai vai ouvir. Aí a sua oração já não é uma oração de quem está distante, mas é uma oração de quem já está próximo, de quem já está caminhando para um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz no Antigo Testamento que o jejum era estabelecido dentro da lei que Moisés deu ao povo. Levítico capítulo 23, versículo 27. E nesse texto ali vai ficar conhecido como o dia do jejum. Jeremias 36 também, versículo 6, vai falar sobre o dia do jejum. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 27, versículo 9, Paulo se refere também ao jejum. Então nós vemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento que não há uma determinação, mas há uma ideia estabelecida de que o jejum deve fazer parte da nossa vida como cristãos. E uma vez que nós, como cristãos, brasileiros, cidadãos, parte da população mundial, estamos enfrentando essa dificuldade com o vírus, com o coronavírus, o Covid-19, uma calamidade está sendo estabelecida no Equador, em Guayaquil, a situação é crítica. Já havia naquele lugar ali, já há uma grande dificuldade na cidade, mas agravou-se muito, pessoas que estão morrendo, o governo já não mais recolhe os corpos, estão sendo queimados na rua. Aí você fala assim, pastor, esses vídeos são fakes? Não são. Deixa eu falar para você aqui. Tivemos uma informação de um cristão que está no Equador, e ele está em Guayaquil. E ele manda um áudio dizendo assim, meus irmãos, intercedam pelo Equador. Tudo que vocês estão vendo nos vídeos é pura verdade, não é fake, não é mentira. Então olha só, nós estamos vivendo um tempo de caos, já na América Latina. É tempo de orar, é tempo de jejuar. Entristece o meu coração ver as redes sociais, cristãos brigando, falando mal um do outro, soltando vídeos no Instagram para atacar um ao outro. E o que é pior é ver postagens
que trazem discussão, mas não trazem uma palavra de esperança. Dói o meu coração, me incomoda. Eu não posso me abster das redes sociais, principalmente nesses dias. Hoje nós estamos aqui, conversando com o outro, rede social. Olha só, é uma bênção como pode ser usada da maneira certa, da forma correta. Eu quero conclamar a você, membro da segunda igreja, você cristão, que você não usasse as suas redes sociais a partir de hoje, para poder criticar igreja A ou igreja B, igreja C ou igreja C, para falar mal de governo, para falar bem de governo. Eu queria que você usasse suas redes sociais para transmitir algo que possa edificar a vida de alguém. É o pedido que eu te faço. Eu não posso te obrigar a fazer isso. Eu não sou déspota, eu não sou um governador que estabelece um decreto para você que é membro, mas eu posso te fazer um pedido como seu pastor, que você usasse as suas redes sociais para abençoar pessoas, que você usasse esses dias para você estabelecer aí um relacionamento mais próximo com o Senhor. Então eu queria que, uma vez que nós estamos falando sobre o jejum, que você jejuasse no tempo que você achar que é possível você jejuar. Não faça, em nome do Senhor Jesus. Se você não pode fazer, Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua necessidade física. Não faça. Se você não pode fazer, não faça, mas tire o tempo para orar. Agora, se você pode, se você consegue separar um tempo, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, ok? Aí é você e Deus. Mas só faça se você tiver condições físicas para fazer. Se você não tiver, não faça. E Deus conhece seu coração, Ele te entende. Mas eu queria que você parasse hoje, que você gastasse o tempo em oração, de joelhos. Se puder, a postura de joelhos era a postura da humilhação. De joelhos diante do Senhor, quebrante-se diante dele, clame ao Senhor. Quero sugerir aqui para você algumas coisas que a gente pode clamar ao Senhor nesse dia de hoje, sobre a questão do jejum. Eu queria que você orasse e pedisse ao Senhor na sua oração para Deus livrar o nosso país, nosso estado, a nossa nação desta praga desse vírus. Nós temos visto os governantes pedirem, falarem, hospitais de campanha estão sendo construídos, muito dinheiro está sendo envolvido nisso, é ano de campanha eleitoral, tem muita gente que vai se aproveitar dessa situação, mas eu queria que você esquecesse o seu posicionamento político e que você orasse para Deus dar sabedoria para os nossos governantes, dar sabedoria para os governadores, para os prefeitos, para o presidente, para os deputados, senadores, dar sabedoria para o Congresso, para que eles tomem medidas que possam ser úteis na vida do nosso povo. Tem muita gente já passando necessidade, situações básicas. Então, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Senhor, nos livra desta praga que nos adoece fisicamente, mas também economicamente já tem trazido grandes consequências na vida de muitas pessoas. Tem gente que vivia do comércio na rua, de vender, não podem mais. Como é que esse povo está comendo? Então ore por eles, interceda por eles. Deus, livra-nos desta praga. Não é só para a gente não ficar doente não, mas é para que aquele que precisa estar na rua para vender lá o sacolé, o picolé, o carrinho de pipoca, o carrinho de cachorro quente, aquele que vende as suas guloseimas na praia, né? Gente que vive do dia a dia matando 1 leão por dia para botar o arroz e o feijão dentro de casa. Essas pessoas já estão passando necessidade, você tem que orar por elas. É um tempo de clamor, então clame por essas pessoas. Eu estou dando aqui para você diretrizes para a sua oração no seu tempo de jejum. Senhor, livra o nosso país dessa praga. Segundo, você vai orar para que o Senhor fortaleça a igreja, sua fé. Você vai orar para que o Senhor te faça um instrumento nas mãos dele.
nesse tempo de jejum, da sua consagração, para que você seja movido no Espírito Santo, para entender que é hora da igreja se levantar com voz profética nessa cidade, nessa nação. Nós não podemos levantar agora com voz de crítica, com voz de guerra. Eu sou contra a igreja tal fazer ceia online. Você não tem nada a ver com isso. Eles lá com Deus, a gente aqui com o Senhor. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos na fé e entender que as nossas divergências doutrinárias, elas têm que ficar de lado agora. O que importa é que o povo de Deus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que são resgatados, que têm fé, que acreditam no único Deus vivo e verdadeiro, é hora desse povo todo dobrar os joelhos e clamarem juntos a uma só voz em favor do nosso país. Então peço, Senhor, fortalece a sua igreja. Senhor, me fortalece a minha fé, não deixa eu acreditar em tudo que eu estou ouvindo, não. Senhor, eu creio no Senhor, ainda que as notícias sejam catastróficas, eu creio que o Senhor há de trazer o refrigério sobre essa nação. Fortalece-me como igreja, porque você é igreja, eu sou igreja. Nós fazemos uma unidade quando nos reunimos, o corpo de Cristo, igreja. Mas a igreja é você, meu amado. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, ele não habita nos tijolos aqui deste lugar, ele habita em você. E quando você jejua e você ora, o Espírito fala alto no seu coração, ele clama nos seus ouvidos. Você não fica sem entender a voz de Deus, não. Então é hora de você ouvir o que o Senhor quer falar. É hora de você se tornar forte, fortalecido no Senhor, amém? É hora de você dobrar os seus joelhos e você receber uma porção do Senhor na sua vida. É hora de você crescer na fé, de abandonar as práticas do pecado, de abandonar aquilo que não é da vontade de Deus. E é hora de você clamar e buscar, servir, adorar, louvar, cantar louvores, servir um ao outro no Senhor. Eu fico pensando como é que está sendo os dias de quarentena na casa de muitos irmãos, de muitas pessoas. Ontem eu estive num lugar com hora marcada para poder passar uma navalha assim, abaixar a barba, bem baixinha, abaixar o cabelo, o restinho que tem, e era com horário marcado. Aí liguei para o rapaz, eu marquei um horário para ele me atender, ele me atendeu, só eu, ele, mais uma outra pessoa que estava sendo atendida. Ele me atendeu, e essa outra pessoa que estava sendo atendida tem uma distância boa de uma cadeira para o outro lugar, e ele falou assim: o vírus pelo menos está ajudando muita coisa, não está tendo muitos homicídios, não está tendo assalto, não está tendo roubo, saidinha de banco. Em compensação, o número de pessoas, de casais, que ao término da quarentena vão buscar o divórcio, vai ser muito grande, porque eu já estou sabendo de casais que estão a ponto de se matar dentro de casa. Olha que terrível, que terrível. Então você na sua casa aí, maridão, abençoa a sua casa, faz alguma coisa, vai para casa, passa um pano, lava uma vasilha do almoço, tira um dia, tenta fritar um ovo pelo menos para agradar aí a família, faz alguma coisa. Irmão, está difícil demais, a convivência está ruim, vai dobrar o seu joelho, ler as escrituras e vai orar e pega o Senhor para te ajudar. Presta atenção, vai chegar uma hora que nem sair de casa você vai poder mais. Sair e ir aí ao supermercado. Há um movimento de pedir para que se reabra todos os comércios, porque os mercados estão ficando cheios. Mas já nesta manhã, já há um movimento na cidade para que os mercados trabalhem em horário reduzido e com um número reduzido de pessoas por dia. Você está entendendo, querido? Que é tempo da oração, não é tempo de você ficar brigando, é tempo de você crescer em fé, romper as barreiras da sua limitação hoje e buscar algo novo de Deus através desse tempo de jejum e de oração. Por último, eu queria que você orasse para Deus sarar o Brasil. Sarar o Brasil como, pastor? Irmãos, nós vimos aí, foi uma polêmica no carnaval, aquela questão que colocaram uma pessoa
vestida de Cristo nas avenidas, e aquilo foi um escândalo para muitos cristãos, criou muito embate nas redes sociais, foi uma discussão às vezes inútil para muitos, foi só bater boca. Eu quero dizer um negócio para você: Jesus não precisa de ninguém para defendê-lo. Ele é o Senhor, não se esqueça disso. Tem gente que já foi para a rede social dizendo assim: o Brasil está pagando por conta do carnaval. Ih, tem nada disso. Tem nada disso. Lá na China não teve carnaval e deu no que deu. A Itália não teve carnaval como nós temos aqui, deu no que deu. A Espanha, os Estados Unidos, e aí, como é que faz? Seria muito injusto, não é verdade? Então preste atenção. Está certo, aquilo lá, não estou dizendo que eles estão certos, eles estão errados. Estou dizendo que, ao meu ver, como cristão, não deveriam ter feito, fizeram, mas não estão pagando. O Brasil não está pagando por conta disso. Não é isso. Precisamos pedir ao Senhor que sare a nossa nação espiritualmente, porque nós estamos vivendo num país idólatra. Nós estamos vivendo num país de valores trocados. Nós estamos vivendo num país cuja a moral, a honestidade, cuja a família tem sido alvo de grandes ataques. Isso reflete uma nação doente espiritualmente. Ah, mas o Brasil tem muitas igrejas. Sim. Ah, mas o Brasil tem muitos cristãos. O Brasil é considerado um país cristão. Sim, irmãos, as estatísticas, o censo diz isso. Mas na prática, você já ouviu falar em crente nominal? Sabe o que é o crente nominal? É o cristão que ele diz que é cristão, mas ele não ora. Ele diz que é cristão, mas ele não lê as escrituras. Ele diz que é cristão, mas ele não sabe o que é jejum. Ele diz que é cristão, mas ele envergonha o nome do Senhor Jesus nas redes sociais. Ele diz que é cristão, mas tem palavrão dentro dos seus lábios o tempo todo. Ele diz que é cristão, mas ele mente. Ele diz que é cristão, mas ele sonega. Ele diz que é cristão, mas ele tem práticas que não são práticas de um cristão. São nominais. Estão talvez filiados a uma igreja evangélica, mas eles têm um título, até talvez carteirinha de crente, mas não são crentes. E nós precisamos de um povo sarado do Senhor. Sara esta nação, ó Deus, sara esta nação. Eu vou colocar uma música para nós. Eu espero que a gente consiga ouvir, você aí na sua casa, eu aqui. Nós vamos ouvir. Meu amado, pega para mim nós vamos ouvir uma música. Eu queria que você, nesse tempo em que você estiver ouvindo essa música, que você orasse ao Senhor. Um tempo de clamor pelo Brasil. Eu vou encerrar a minha palavra aqui agora. Lembrando de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar, a palavrinha-chave, se converter. Está falando se o meu povo se converter. Olha que parece antagônico. Meu povo precisa se converter, se humilhar, orar e buscar. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Deixa eu ver se eu consegui aqui fazer estabelecendo aqui uma conexão. Ok, conectado aqui. Se você puder, se ajoelhe e ore ao Senhor nesse momento.
Clame ao Senhor. Pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, entre o sol existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá, restaurando a nossa terra. Misericórdia de nós, Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome Você que é igreja, se humilhar, você que é servo de Deus, prostre-se diante dele. sem a face buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra Clame ao Senhor, para que nos dê o dia do reencontro, celebrarmos juntos. entre os povos existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá, restaurando a nossa terra.
Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por muitas vezes não entender os teus propósitos. Nos perdoa por muitas vezes não nos arrependermos verdadeiramente diante do Senhor. Nos perdoa porque às vezes falamos de perdão e não vivemos o perdão. Nos perdoa por sermos religiosos e estarmos longe de sermos e de andarmos como filhos do Senhor. Nos perdoa por querer fazer da igreja do jeito que a gente quer. Nos perdoa por querer as coisas do nosso jeito. Nos perdoa por achar que somos bons. Nos perdoa por usarmos máscaras. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, das famílias da nossa igreja. Tem misericórdia dos nossos anciãos, dos nossos velhos, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Chegou o tempo. Chegou o tempo em que não mais podemos nos reunir aqui. Isso tem sido tão difícil para muitos. Tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós temos gasto tanto tempo nesses dias em casa, às vezes em rede social, filmes. Temos gasto tão pouco tempo com o Senhor. Tem misericórdia por nós não entendemos a prioridade do Senhor na nossa vida. Deus, fortalece a tua igreja para que ela possa ter a visão do Senhor nesse tempo, de saber que o Senhor está arrumando a casa. Breve o Senhor voltará. Que o teu povo seja encontrado fiel. Que o teu povo seja encontrado em busca de santidade. Deus, tem misericórdia daqueles que estão passando por necessidades físicas, daqueles que estão, Deus, sofrendo já necessidade de comer. Deus, usa a tua igreja aonde estiver como instrumento para abençoar a vida daqueles que estão necessitados e precisam de uma ajuda nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor, para o Senhor fortalecer a nossa fé, não deixar a gente murmurar, reclamar por conta desses dias difíceis que estamos vivendo. Nos faz adorar o Senhor. Nós somos a tua igreja, teu povo. Nós estamos entrando na semana em que deveríamos fazer uma grande festa, porque é Páscoa, é a ressurreição, é a morte e a ressurreição de Jesus. Nós não sabemos ainda como vamos fazer, mas dá uma semana para nós, com estratégia de evangelizar. Deus nos ensina, em nome de Jesus, a te buscar nesses dias. Abençoa os meus irmãos que vão jejuar nesse dia de hoje. Fortalece a alma, fortalece o espírito dos meus irmãos, fortalece, ó Deus,
unção, é a bênção do Teu Espírito. Não nos deixe caminhar nos caminhos tortos, que muitas vezes nós pavimentamos eles, mas nos faz caminhar altaneiramente em lugares altos que o Senhor mesmo preparou para nós. Como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Pai, eu quero servir ao Senhor. Ofereço a minha mente, minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos, os sentimentos do meu coração, as minhas emoções ao Senhor nesse dia, como oferta diante do Senhor, para servir ao Senhor, para que Jesus tenha alegria, ele fique satisfeito ao ver o fruto do seu penoso trabalho para com a minha vida, e que assim seja para a vida dos meus irmãos, mas que cada um faça essa oração de querer ser para Jesus uma alegria, um motivo de alegrar o nosso Senhor nesse dia com a postura e com a nossa vida. Abençoa a nossa igreja, derrama sobre nós a unção do Senhor nesse dia de hoje, e saibamos esperar confiantemente no Senhor. E mais uma vez nós clamamos: fortalece o teu povo. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe. Que o Senhor te dê um domingo cheio de graça. Jejum não é para você ficar triste não, tá? É alegria. Deus te dando tempo para você crescer. Entenda isso, tá bem? Beijo no coração, até de noite, a partir das 18h50, já vai ligando aí o seu celular, a sua TV, já vai conectando aí, andando nas nossas páginas, para a gente iniciar juntos aqui. Deus te abençoe, um grande abraço.